possamos todos receber de Ti, do Teu coração generoso. Abençoa nossa casa, protegendo-a das influências ruins. Que estejamos atentos, vigilantes, para que possamos conduzi-la na direção correta. Que a Tua paz, Jesus, possa reinar neste ambiente em favor de todos nós. Que assim seja. Houve uma sugestão de que nós destinássemos uma reunião com o objetivo de responder perguntas, de dirimir algumas dúvidas. E essa reunião, então, foi escolhida para cumprirmos essa missão. É bem verdade que nós vamos responder, o Jaime está aqui, o professor Machado, a reunião apenas vai ser coordenada por mim. Mas o Geraldo, todos aqueles, a Yara, a Bel, todos aqueles que quiserem dar a sua opinião, vamos juntar conhecimentos em torno da doutrina espírita. Antes, porém, de nós iniciarmos a parte de perguntas, eu gostaria de fazer um pequeno preâmbulo, justamente contando que, dentre os povos reencarnados na Terra, Jesus entendeu que o povo mais preparado, o povo mais que trazia um cabedal de bagagem mais adequado, seria o povo israelita, o povo hebreu. O povo que teria mais facilidade na compreensão do Deus único, uma vez que toda a terra ainda graçava o politeísmo, os vários deuses. Então houve um investimento no seio desse povo para que ele conduzisse a ideia do pensamento do Deus único. Isso iniciou-se com o pai Abraão, depois com Moisés, depois com o próprio Cristo. E nós acostumamos a dizer que Moisés foi o legislador, foi o intérprete da mensagem de Deus na primeira hora. Mas, na verdade, é bem verdade que a mensagem é divina, mas nós não podemos esquecer que, na verdade, o grande coordenador desse evento tem sido Jesus, desde os primórdios da formação do planeta Terra, que se deu há mais ou menos quanto tempo, gente? Quem pode me ajudar? Quem pode me dizer mais ou menos qual é a idade da nossa abençoada escola, hospital, planeta Terra? Fala de novo, Elcio. 4 bilhões e 500 milhões de anos atrás. Cabe na nossa cabeça? Cabe? Não cabe, né? Mas, segundo está revelado no livro A Caminho da Luz, uma obra de muito prestígio, uma obra de muita autoridade, escrita por Emmanuel, através da abençoada mediunidade de Chico Xavier, conta-se que há 4 bilhões e meio de anos atrás, uma comunidade de espíritos puros se reuniu no entorno de onde seria construída a Terra, o planeta Terra, e que Jesus faz parte dessa comunidade. Então, desde sempre, Jesus tem sido o grande coordenador da revelação divina. Então, Moisés, para nós, que do ponto de vista da revelação, nos originamos da árvore judaico-cristã, então Moisés foi o artífice da primeira revelação. Jesus foi o artífice da segunda. Conta-se que essa comunidade de espíritos puros, eles são tão ocupados que eles só se reuniram nas proximidades da Terra 2 vezes. A primeira, quando da sua fundação, e a segunda, quando foi? Quando se determinou, se deliberou que Jesus renasceria no planeta.
Então Jesus veio, trouxe a sua contribuição, né, deixou aqui plantada a sua semente, mas ele próprio deixou claro que o homem daquele momento, o homem naquela condição em que nós nos encontrávamos na Terra, nossa capacidade de receber conhecimentos mais profundos era por demais reduzida. Então, no Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 28, ele diz: ainda tenho muito a vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas no futuro, um outro Consolador, que o Pai enviará em meu nome, esse vos guiará em toda a verdade e vos ensinará todas as coisas. Então significa que a mensagem do Cristo não era definitiva, ela foi um passo a mais no campo revelador, mas que o processo revelador, ele não teria fim, uma vez que a nossa capacidade de entendimento estaria apta a receber conhecimentos cada vez mais profundos. Nesse período, a partir do ano 312, onde, com a criação da Igreja Católica, com a fundação da Igreja Católica pelo imperador Constantino, a Igreja passou a exercer um papel de domínio muito grande no campo da religião. E todos os conceitos do campo religioso eram monitorados, eram determinados pela Igreja, numa atitude mesmo ditatorial. Em 1517, um padre de nome Martim Lutero, por não concordar com algumas proposições da Igreja, lançou a Revolução Protestante em 1517. Foi um brado, foi uma atitude de coragem, foi uma atitude heróica de peitar uma instituição que até então dava todos os rumos da religião cristã no mundo. É claro que Martim Lutero também era um sacerdote, então ele reformou sim alguns aspectos importantes, mas ele ainda continuou com muitos conceitos que ele havia bebido na sua formação de sacerdote. Bom, até que surgisse então, em meados do século XIX, uma nova revelação, uma revelação que viesse dar continuidade àquilo que Jesus havia proposto lá atrás. Para vocês terem uma ideia, abrindo um parênteses, no início do século XX, ou no finalzinho do século XIX, mas foi no início do século XX, aconteceu aqui na vizinha cidade de Sacramento, com o nosso conhecido, querido Eurípides Barçanufo, por ser muito amigo do sacerdote, por ser um homem de estrita confiança da igreja, Eurípides lhe foi concedido, em segredo absoluto, a posse de uma Bíblia, de um Evangelho, de uma cópia da Bíblia, porque isso até então era proibido. A igreja detinha, como eu disse para vocês, o domínio total dos conceitos religiosos. Vocês veem que os nossos irmãos protestantes, os evangélicos, eu não tenho certeza, eles sempre que vão ao culto levam uma Bíblia. Já viram? Já viram? Porque isso foi, um grito de independência que Lutero conseguiu, porque até então a Bíblia estava de posse exclusivamente do grupo sacerdotal. Então, Eurípides Barçanufo recebeu uma Bíblia no início do século XX, e o padre, amigo seu, homem da sua mais estrita confiança, pediu a ele: olha, não passe para frente, não conte para ninguém, isso é uma coisa nossa. Ocorre que Eurípides Barçanufo era um espírito muito maduro, um espírito muito grandioso, e ele, ao ler trechos do Novo Testamento, mais especificamente do Sermão da Montanha, e não compreendendo algumas falas do Cristo, ele então procura o sacerdote
e o sacerdote diz a ele que não era dado ao homem conhecer alguns fatos relativos à história da Bíblia, que eram mistérios de Deus. Então, a mensagem diz que seguramente essa resposta não atendeu aos anseios daquele jovem, inquiridor, inteligente, e muita coisa aconteceria depois disso. Bom, então quando surge o Espiritismo, a nova revelação, ela surge coordenada por Allan Kardec, como diz como nos lembrou aqui o professor Machado, um homem bastante cético, bastante incrédulo, que gastava muito recurso para ser convencido. Embora desde 1830, 35, ele já fosse um estudante do magnetismo, um estudioso do magnetismo, mas ele era um homem que, para ser convencido, precisava mesmo de fenômenos, de fatos bastante comprovados. Então, quando surge a doutrina espírita, ela surge de uma forma diferente. Já vou abrir para as perguntas, viu, gente? Porque ela é baseada num propósito de averiguação, de investigação, de inquirição. E Jesus e Kardec, então, nos diz que em matéria de espiritismo, apenas seria dita a primeira palavra, que a última palavra jamais seria dita, porque o nosso pensamento, a nossa capacidade de percepção se estende ao infinito. E quanto mais tempo passasse, nós mais nos capacitássemos à compreensão das leis, mais investimentos nós receberíamos. Então, a doutrina espírita tanto é prova que nós temos o direito de fazer perguntas, nós temos o direito de nos satisfazer com as respostas, de procurar atender às nossas ansiedades, às nossas necessidades, que a obra mestre da doutrina, a espinha dorsal, intitulada O Livro dos Espíritos, é composta de 1019 perguntas. Então, as perguntas são direitos de todos nós. Existem mistérios de Deus? Existem, mas mistérios que ainda não cabem na nossa cabeça, mas provavelmente caberão um dia, se não nessa encarnação, daqui a algumas delas, né? Então, o objetivo é esse. De agora para frente, nós estamos à disposição para tentar atender a dúvidas, a questionamentos, e nós temos aqui um corpo de apoio que possa nos ajudar nessas questões. Quem quiser fazer a primeira pergunta, fique à vontade. A gente só pede para usar o microfone, até mesmo para captar melhor o som da pergunta, para depois a gente digitar na hora de digitar. Pode, tira a máscara. Tira a máscara que você... Quando você fala que Jesus veio para a humanidade, a mensagem dele tudo foi para a humanidade. Mas quando criou a Igreja Católica, eles acharam que seria daquilo que Jesus veio. Só que prendeu aos ensinamentos o povo não ter ideia, o povo não criar ideia. Mas quando uma das coisas que foi quando São Francisco, uma das missões de São Francisco foi atrás do Papa, pedir o Papa para dar ao Evangelho, ao ensinamento do Cristo às pessoas. Mas naquele tempo ele recusou. Isso está no livro de João Nunes Maia, Francisco de Assis, que ele vai até o Papa, que era o Urbano III, recusou, porque não podia dar. Lutero, já que ele não aceitou dar o Evangelho, precisou tomar. Então, Lutero foi aquele que tomou aquilo que a humanidade precisava saber, que não era uma coisa para ser guardada só com um núcleo religioso. Muito bem, gente, muito bem lembrado.
Boa noite a todos. Meu nome é Karine. Eu acho que vai ser uma pergunta, talvez um conselho, para você olhar para o Vicente, sei lá, de 30, 20 anos atrás, não sei quando foi o seu início na doutrina espírita, mas que você volte nesse momento aí e que possa compartilhar um pouquinho de como foi mesmo, como que você se inteirou, como que deu esses primeiros passos, porque eu sou uma pessoa que estou dando esses primeiros passos agora, venho da Igreja Católica, mas por questões da própria pergunta, né, da curiosidade, da necessidade, até mesmo também do sentimento de ter algo mais que eu posso desenvolver, me inteirar e ser nessa minha existência. Então vejo no Espiritismo essa possibilidade, essa porta, esse caminho. Então, para mim, que estou nesse momento, que eu acho que foi um momento que talvez você se deparou, se não foi algo que veio de família, né? Não sei a sua história, mas que me desse conselhos, refletindo um pouco na sua jornada. Muito bem. É Karine? Isso. Muito bem, Karine. Veja bem, todos nós, ao renascermos no planeta Terra, nós muito certamente temos um programa. A nossa vida não foi um fato ao acaso. Toda a nossa vida vem de um programa reencarnatório, onde existe um projeto, onde nós temos que passar por experiências, por vivências, por aprendizagens. E a Terra, sem dúvida alguma, ela é considerada pelo Espiritismo um hospital e uma escola. Um hospital que cura as doenças da nossa alma e uma escola que nos instrui para a vida. Para a vida, e quando a gente fala vida, não é vida que se circunscreve à vida na Terra, do ponto de vista apenas físico. Conquanto a gente ainda seja muito escravo dos 5 sentidos, nós temos que colocar em nós a certeza de que há uma presidência na nossa vida, há um comando na nossa vida e que nós estamos vivendo uma janela, nós estamos vivendo, como diz Zé Amaral, uma cena da nossa existência em espírito, nessa presente existência. A doutrina espírita, ela aparece em nossas vidas geralmente de 2 formas, pela dor ou pelo amor. Pela dor, quando nós somos fustigados por alguma dor, alguma situação que nos constrange, que nos machuca, alguma dor que impera em nossa alma e nós precisamos buscar um alívio, nós precisamos buscar um ombro, nós precisamos buscar uma explicação por que a nossa vida transcorre de determinada maneira, diferente de outras pessoas. No meu caso particular, nós somos oriundos de uma família muito católica. A minha mãe tinha 2 tias freiras, então, com as quais ela foi criada quase como irmã. Ela era sobrinha da idade quase das tias. Então, assim, o rito católico na nossa família era muito comum. E um irmão mais velho foi quem procurou a doutrina espírita pela primeira vez. E justamente pela dor, pelo alcoolismo que versava na minha casa através do meu pai. E procurando entender e procurando compreender, acabou que outros de nós fomos seguindo o caminho. Hoje a família é espiritada, vamos dizer. O espiritismo está imerso na nossa família. Nem todo mundo é espírita, mas todo mundo entende, conversa no assunto e a coisa se transformou dessa maneira. Na busca de perguntas, de indagação, de solução. Foi o motivo que nos fez mudar de religião. E isso se deu, vocês não se assustem, viu, gente? Foi lá pela década de 70, lá pelos meados da década de 70. Primeira vez que eu frequentei essa casa foi no final do ano de 75, através da campanha do quilo. Nós começamos o trabalho aqui na campanha do quilo, meus irmãos já trabalhavam aqui, então foi dessa forma que nós iniciamos a jornada.
Só um minutinho, Karine. Então é o seguinte, se você tem um perfil de alguém que pergunta, de alguém que quer respostas, de alguém que não está confortável onde está, o seu lugar é aqui. Se você, quem está confortável na Igreja Católica, fique lá. Quem está confortável na Igreja Evangélica, fique lá. Quem está confortável na Igreja Protestante, fique lá. O Espiritismo é para quem não está confortável. Quem está precisando de alguma coisa a mais. Quem está precisando de uma resposta a mais. Aí nós temos o direito de perguntar. Temos uma infinidade de livros para pesquisar. E hoje temos uma infinidade de palestras para ouvir, né, de grandes oradores que realmente completam o nosso entendimento e compreensão da doutrina e das leis da vida. Eu queria só complementar. Eu vim aos 18 anos e hoje eu compreendo isso que o Vicente está falando, que foi o suporte que estava escrito. Mas quando eu vim exatamente pela curiosidade, o que me moveu para cá. E quando aqui cheguei, a primeira palestra falava justamente o que o Vicente falou agora, que era essa questão de você estar bem, de você respeitar todas as religiões. Mas eu queria algo mais. Então, como você pediu que a gente... O que você deve fazer nesse momento? Eu sugiro que a leitura do Livro dos Espíritos, você conhecer mais um pouquinho disso tudo que o Vicente está falando. Que eu acho que é um bom começo, foi por onde eu comecei. E aí dele ele vai despertar vários outros caminhos, porque dele surgem os outros livros da codificação e aquilo que você é mais interessado, a gente vai te auxiliar ao longo do tempo para que você possa ir buscar nessa sua busca. Se me permite acrescentar mais um pouquinho ainda, Karen, só lembrar uma coisa que é importante a gente separar a questão da religião e a religiosidade. A religião é muito importante, né? A gente buscar, a gente refletir, a gente ter contato com as outras pessoas, isso é muito importante. Mas vamos lembrar também da parábola, né, do bom samaritano, onde aqueles que naquela ideia, naquela época tinham religião, talvez não tiveram religiosidade, mas aquele que não tinha compromisso religioso, que era o samaritano, esse sim modificou, né, a situação daquele que precisava. Então, assim, a gente fica, muitas vezes, a gente fica preocupado se eu sou dessa, daquela religião. O mais importante é a religiosidade que cada um tem. E muitas vezes uma pessoa que é ateu, né, um ateu pode ter mais religiosidade que eu que venho aqui sempre. Né? Então, o Vicente fala muito daquela questão do hábito igrejeiro, de ter que estar presente naquele dia, naquele horário. O importante é a gente estar bem conosco mesmo, evoluindo a cada momento, porque todos nós equivocamos a todo momento. Né? Então, a gente está num processo de evolução contínuo, a gente erra. Só que a gente erra menos do que a gente erra um ano atrás, há 10 anos atrás. A gente está sempre evoluindo, com vista a sempre ser melhor, independente da religião que a gente é. E religião, já que o Machado entrou no tema, religião ela pode ser nominada, né? Ela pode ser evangélica, ela pode ser budista, ela pode ser espírita. A religiosidade não tem nome, porque ela está dentro do ser. Então ele citou muito bem. Os dois homens que passaram na estrada e viram lá o homem caído, um era sacerdote, o outro era levita, o estudioso da tribo de Levi, um homem letrado nas letras religiosas. Portanto, os dois estavam absolutamente informados do que era compatível com o rótulo que eles elaboravam. Mas eles, vendo o homem lá caído, não se importaram, seguiram o seu caminho. E a mensagem do Cristo ela é muito clara, eles viram, está escrito na parábola. O terceiro não tinha religião, mas tinha religiosidade, ele estava conectado com as esferas superiores. E ele então para e presta todo o socorro. O samaritano,
ao olhar dos judeus, era considerado herege, era alguém sem importância como ser. E, no entanto, foi ele que Jesus foi pensar para mostrar que a religiosidade, o sentimento, a compaixão está muito acima do rótulo religioso. Ótimo. Ela fala sobre a questão da mediunidade, né? Mediunidade ostensiva, mas também ela cita alguma coisa a respeito da mediunidade que todos nós trazemos, né? Pressentimento, percepção das coisas, né? No tocante à mediunidade, a doutrina espírita ela foi um brado da espiritualidade. A doutrina espírita foi justamente o correio que se estabeleceu entre o mundo físico e o mundo espiritual. Por isso, as suas perguntas, as questões podem ser respondidas de uma forma mais profunda, porque, segundo nos orientava Kardec, quem respondiam as perguntas eram aquelas almas que haviam vivido na Terra, através dos canais da mediunidade. Porém, Allan Kardec, na sua perspicácia, na sua maturidade espiritual, ele descobriu rapidamente, logo nas primeiras sessões que ele participou, hoje a gente não pode falar sobre isso, porque isso gastaria a reunião toda, mas logo nas primeiras sessões que ele participou, ele diz que rapidamente descobriu duas verdades que, segundo ele, que permitiram que ele não fosse enganado, que ele não fosse tapeado. A primeira verdade é que o mundo espiritual era uma realidade incontestável. Não tem como negar. O mundo espiritual é uma realidade incontestável. E a segunda, que foi de grande importância, que tudo aquilo que vinha do mundo espiritual para nós somente tinha o valor de uma opinião pessoal. Então veja a maturidade dessa criatura. A gente poderia, na primeira hora, no calor do entusiasmo, achar que tudo que vem do mundo espiritual é verdade plena. E Kardec fala, não, é somente o fruto de uma opinião pessoal. Portanto, a mediunidade, que é uma faculdade que nos permite estabelecer contatos entre o mundo físico e o mundo espiritual, ela nos permite estabelecer contatos, mas ela não nos põe livres de sermos enganados, de sermos tapeados, de sermos prejudicados. Por isso, mediunidade é algo que precisa cuidado, é uma ferramenta extremamente importante, mas que precisa conhecimento para trabalhar com ela. Agora, existe a mediunidade que eu não quero ter, que eu não procuro? Existe alguma coisa que brota dentro da gente? Sim. Diz o Espiritismo que todos nós a possuímos, num grau menor ou maior. E os que possuem num grau maior são conhecidos como médiuns ostensivos. Médiuns onde a mediunidade é patente. Todos nós poderemos tê-la, todos nós a possuímos. Só que, quanto mais agitada é a nossa vida, quanto mais materializada a nossa vida, quanto mais cheios de compromisso de ordem material, mais dificulta a nossa ligação com o mundo espiritual. É preciso que haja um momento próprio para essas questões. Então, criaturas que dedicam tempo à meditação, que passam horas lendo com tranquilidade, conectam-se muito mais facilmente ao mundo espiritual. Quem tem uma vida muito agitada, tem mais dificuldades nesse tocante. Gente, tem muitas pessoas que chegam aqui na casa com a dúvida que veio indicada por alguém porque mandaram desenvolver a mediunidade. Eu acho que você podia falar um pouquinho sobre isso. Isso é muito comum. As pessoas vão numa pessoa que trabalha em cura ou que benze, e lá detecta nessa pessoa
um desequilíbrio qualquer no terreno da mediunidade e manda que elas procurem um centro com o objetivo de desenvolver a mediunidade. Isso que a Yara acabou de falar. A nossa visão, a visão do Espiritismo nesse tocante, é um pouco diferente. Porque o primeiro passo seria o conhecimento. O primeiro passo seríamos estudar o que é que representa a mediunidade, o que que ela é, de que forma ela se apresenta, qual a sua utilidade real em nossas vidas. Diga-se de passagem, mediunidade não é atributo do Espiritismo. Ela existiu sempre, ela existe em outras esferas religiosas, ela existe em pessoas que nem sequer têm religião, porque ela é uma faculdade do espírito e do corpo, é uma faculdade fisiopsíquica, mas com muita contingência no organismo físico. Então, para o Espiritismo, a mediunidade é algo que precisa ser tratado com muito critério, Allan Kardec, o grande legislador, codificador da doutrina, deixa-nos alguns preceitos. Em termos de mediunidade, ele afirma ser melhor rejeitarmos 10 verdades do que aceitarmos uma única mentira. Como é que Kardec fez o seu trabalho? Apesar da sua maturidade espiritual, apesar da sua lucidez espiritual, porque Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, fala que quando se avizinhava o tempo da terceira revelação, um dos mais lúcidos discípulos de Jesus foi convidado para ser o gestor do trabalho. Então, mesmo Kardec tendo uma lucidez incontestável, ele adotava um plano que ele entendia ser eficiente. Ele comparava as mensagens. Ele comparava as mensagens vindas de diversos quadrantes da Terra e só dava como verdadeiras aquelas que coincidiam nos seus enunciados, sem que os seus escrivães tivessem qualquer contato entre si. Então, como a verdade brotava aqui, ali e acolá, então aí sim, de acordo com o seu bom senso, ele oferecia aquilo como sendo uma verdade, depois de refletidas investigações junto à espiritualidade. Então, nós temos mediunidade? Todos nós temos, num grau maior ou menor. Isso é um problema? É um problema. É um problema. Porque é um problema que nos obriga, que nos constrange a buscar solução. E que solução é essa? A nos inteirarmos do assunto, a pesquisarmos, a buscarmos o conhecimento do Espiritismo, a buscarmos o conhecimento do Evangelho, a nos tornarmos gradativamente pessoas melhores, porque na verdade a mediunidade não é um privilégio, ao contrário, é uma ferramenta que Deus nos concede para multiplicar a nossa força, multiplicar a nossa capacidade de servir, multiplicar a nossa capacidade de ajudar ao próximo. E os médiuns da Terra, com pequenas e honrosas exceções, normalmente, vocês não fiquem tristes não, viu gente? Normalmente não são espíritos missionários, normalmente são espíritos endividados, que Deus concede a ferramenta, a fim de que trabalhando, nós consigamos diminuir, o nosso débito-crédito perante as leis vigentes. Nós diminuamos o nosso débito, aumentando os nossos créditos. Se nós temos alguma mediunidade, não nos vangloriemos disso. Não é sinal que o nosso espírito é muito nobre, não. Mas é sinal que Deus acredita em nós, na nossa capacidade de trabalho, na nossa capacidade de remissão, e nos oferece uma ferramenta de elevado teor para o nosso crescimento espiritual. A nossa vida, nós poderíamos ter um enxadão para trabalhar, para furar uma vala. A mediunidade poderia ser uma reta escavadeira, Se a gente souber administrá-la, se a gente souber conduzi-la, nós vamos produzir muito mais. Mas é desafiador.
Não pensemos que ela seja fácil. Não é fácil, é desafiador. Hoje a mediunidade ainda é muito pouco, né? A gente sabe que a mediunidade hoje quase que parece que é só para alguns, até dá a impressão que ela é privilegiada só de alguns. Mas é uma coisa que no futuro, mais adiante, a mediunidade vai ser uma coisa comum em todos os seres, não vai ser ela só de alguns. É uma faculdade que nós todos temos e que vamos desenvolver. Se nós hoje não temos a mediunidade, mas no futuro nós vamos ter. Ela vai ser comum para todo mundo, não vai ser só para um, porque já está no começo. Ainda, por isso que muitas vezes até muitas pessoas, até endeusam muito os médios, porque acham que eles sabem muito, porque mas eles não são Deus, eles são que precisam dessa ferramenta muito, até para a evolução deles. Mas vai ser comum na nossa alguma geração. É muito bem lembrado que o Jaime fala, porque se hoje nós temos o mundo espiritual, teoricamente, aparentemente, muito distante do mundo físico, na verdade eles não são distantes, eles se interpenetram, eles estão muito próximos, na verdade, mas os nossos sentidos de ordem material nos impedem muito de termos contato com esse mundo espiritual. Ele está aqui. Aqui está repleto de espíritos desencarnados, que nós não estamos conseguindo ver, mas eles estão aqui. Então, o que o Jaime quer dizer é que no futuro, essa barreira que nos separa do mundo espiritual, ela se tornará cada dia mais tênue, cada dia mais frágil, e nós então passaremos a frequentar esse mundo espiritual através do nosso pensamento, da nossa mente, da nossa presença. Quando a gente cita um exemplo do Chico Xavier, o Chico vivia naturalmente em dois mundos, vivia naturalmente no mundo físico e no mundo espiritual. Então o Jaime está querendo dizer que se ainda são alguns casos pontuais, no futuro essa grande barreira será quebrada, à medida que nós formos melhorando a nossa capacidade de percepção disso que é mais tênue, mais sutil, menos aparente, menos contundente. Pois não? Pois é, como é que é seu nome? Jeane. Pois é, Jeane, mas é possível que se não tivesse acontecendo nada, agora você estivesse numa festa. É possível que você estivesse em outro lugar, não aqui, buscando respostas. Então, tudo isso, na verdade, visa o nosso bem, o nosso crescimento. O boi, você é da roça, não? O boi, quando entra no tronco, não é porque ele quer, não, é porque o ferrão empurra ele e ele tem que entrar. Na vida, normalmente a gente precisa de algum ferrão que nos jogue para frente, que nos estimule a buscar alguma coisa que atenda às nossas dores. Então, um dos maiores motivos que nos faz buscar, sim, mas vamos compreender. Então, você está no lugar certo. Você deu o chute inicial, vamos dizer assim, para compreender o que é o seu papel na vida, o que é que você está fazendo aqui. E quando você compara com os outros, não, Deus elaborou para você um projeto. O seu projeto é seu, ele é único e ele é individual. E a dor é a dor realmente que nos constrange a buscar a solução. Tá? Se a nossa vida fosse só um mar de rosas, é bem possível que nós permanecêssemos estacionados nela pela encarnação inteira. É normal, mas está te fazendo buscar uma solução. Está te fazendo buscar alguma coisa que te complemente. E essa é a melhor opção. Porque a pior opção é se comparar com os outros e achar que por que Deus faz assim comigo? Não é Deus que faz. Somos nós que escrevemos a nossa jornada. A cada um é dado segundo as suas obras e mais, segundo as suas necessidades de aprendizagem. Não se esqueçam, a Terra é um hospital que cura as doenças da nossa alma e uma escola
que nos capacita a aprender cada dia mais. Diz-nos Neio Lúcio no livro Jesus no Lar: o coração e o cérebro, a inteligência e o sentimento são as duas asas que elevam o ser ao paraíso. Então nós não podemos esquecer que nós precisamos conquistar a capacidade de sentir, mas nós precisamos estudar, aprender, buscar informação. Então, não nos esqueçamos disso. Dificuldades existem justamente para nos tirar da nossa zona de conforto e fazer com que a gente busque solução. Essa é a melhor escolha. Olha, essas energias, elas têm que ser canalizadas, elas têm que ser conhecidas, elas têm que ser trabalhadas. Então é possível, mas não nos esqueçamos que essa faculdade nos foi oferecida para o nosso bem, para o nosso crescimento, para alavancar as nossas aquisições de ordem espiritual. Jamais elas nos foram dadas para a gente sofrer. Dezenas, centenas, tá? Centenas de espíritos. Só que para a grande maioria de nós, o mundo espiritual ainda está atrás de uma barreira que a gente não consegue ver. Aqueles que têm a mediunidade conseguem vivenciar os dois mundos. Essa é a realidade. O nosso contato com o mundo espiritual, ele se dá com os espíritos que estão à nossa volta. Quais os espíritos geralmente estão à nossa volta? Depende, das nossas emissões mentais. Depende de como anda o nosso pensamento, de como andam as nossas energias. Podemos estar circundados por espíritos superiores? Podemos. Podemos também estar circundados por espíritos inferiores? Também podemos, de acordo com as energias que nós convivemos, que a nossa mente emite e joga no cosmos todo dia. Nos falta, em alguma situação, apoio, amparo espiritual? Não nos falta. Não nos falta. Estaremos... Alguém acompanha lá? Não nos falta apoio em circunstância nenhuma. Vamos estar sempre apoiados. Porém, muitas vezes nós não identificamos esse apoio. Nós não conseguimos perceber a ajuda que está aqui ao nosso lado. E nós não a identificamos. E muitas vezes vamos buscar apoio, vamos nos associar com o negativo, com aqueles irmãos ainda doentes, mais doentes do que nós, e que muitas vezes querem ainda mais nos prejudicar. Na verdade, gente, tudo que a gente consegue de ganhos são muito pequenos, A nossa marcha, ela é muito lenta no aspecto das aquisições. Elas são muito lentas. Às vezes, numa encarnação, a gente vai evidenciar poucos ganhos, mas, conforme disse Jesus, aquele que perseverar até o fim, será salvo. Salvos, nós todos estamos. Criados à imagem e semelhança de Deus, na condição de filhos, estamos salvos, garantidos que estamos salvos. Mas o que é salvação na visão do Espiritismo, se é que nós podemos dizer que o Espiritismo tem uma visão sobre salvação? Salvação é você programar alguma coisa numa existência e cumprir aquilo que foi programado. Aí a sua existência foi salva, a sua existência foi cumprida no sentido do proveito. No débito-crédito, você saiu no crédito. Então você está salvo nesse contexto, porque a salvação nossa já está garantida. Olha, mediunidade, como a gente disse que é uma ferramenta de crescimento espiritual, muitas vezes, quase sempre, foram compromissos assumidos no mundo espiritual. Compromissos assumidos. Mas nós podemos
não cumpri-los? Nós temos um dos princípios fundamentais da doutrina espírita, lá o número 6, livre-arbítrio. Nós podemos chegar aqui e chutar o balde, eu não quero. Quantas pessoas eu já vi dizendo, eu não quero ter mediunidade, não sei, eu não pedi isso. Até dentro do espiritismo a gente escuta, às vezes nós não pedimos, não, às vezes nós imploramos, de joelhos, e depois nós não queremos. Podemos, é nossa opção. Tem no segundo livro de André Luiz, intitulado Os Mensageiros, conta a história de um cidadão, de um moço, chamado Segismundo. E realmente o desafio dele era gigantesco. Pensemos se fosse conosco. Segismundo, o seu pai, que havia se enviuvado, casa-se com uma mulher com 10 filhos. E pouco tempo depois, morre a mulher e o pai dele. E sobra esses 10 filhos no mundo. Né? Filhos que em realidade não eram dele, nem parente era. Né? Eram filhos da mulher que casou com o pai dele. Só que no mundo espiritual isso havia sido programado. Ele havia aceitado o desafio de receber aqueles meninos, de dar um suporte para eles, porque eles depois seriam para ele o suporte no desempenho da mediunidade dele. E ele, numa atitude humana, falou, nem conheço esse povo, não tem nada com isso. E tocou a vida no outro sentido. Então ele volta para o mundo espiritual num fracasso tremendo, como médium, uma encarnação perdida, jogada fora, estraçalhada dentro daquilo que havia sido proposto. E esses espíritos, conta-nos o livro, que eram espíritos de mediana evolução e que eles foram destinados a casas de caridade, orfanatos, e que eles se viraram pela vida e foram bem. Quem se deu mal foi o Segismundo, que tinha um compromisso com eles e não quis cumprir. É o nosso direito de exercer o nosso livre-arbítrio. Podemos. Imploramos e depois fala que não quer, que não pediu, que não deseja. Por que é comigo? Por que não é com os outros? Por que eu, jovem, cheio de vida, querendo participar das festas, das noitadas, e essa mediunidade não me dá sossego? E se a gente insistir, nós vamos. E vamos nos associar às energias doentias que lá estão, que vão nos atingir de forma muito mais comum, muito mais fácil, muito mais efetiva, para nos causar danos enormes à nossa estrutura física e espiritual. Depois, no livro Missionários da Luz, vai reportar todo um novo processo de renascimento desse mesmo Segismundo. Missionário da Luz seria, se não me engano, a terceira obra de André Luiz. Tá. Como que evolui? Adquirindo inteligência e sentimento. Aliando o conhecimento ao bom sentir, à compaixão. Jesus, sempre que via as necessidades humanas, ele diz assim, que ele se movia de íntima compaixão. Quando o samaritano, encontrando o homem caído na estrada, que ele viu aquele homem naquela situação terrível, caído, quase morto, machucado, então a mensagem é clara. Ele, movido de íntima compaixão, ele para imediatamente o que ele tinha para fazer e dedica integralmente o seu tempo àquele homem. Olha, então isso aí é o predomínio do bom sentir, do bom sentimento, da compaixão em favor do semelhante. A sabedoria, ela advém de quando você sabe e sente no bem. Quando você sabe e você realiza aquilo que convém para você, para o seu espírito imortal, e sente o que é bom para você e para o espírito. Então, a evolução se dá à medida em que nós domesticamos a fera que existe dentro de nós. A fera egoísta, a fera possessiva, a fera orgulhosa. À medida em que nós dominamos essa fera,
nós estamos num processo de evolução, de crescimento espiritual. Você perguntou se a reencarnação é uma roda sem fim. Não, ela não é sem fim. Quando você estudar o Livro dos Espíritos, você vai ver que vai chegar um ponto em que os espíritos não necessitarão mais reencarnar, por já terem aprendido as lições. Agora, bem entendido, você estuda na escola, qual escola aqui? Na escola Dr. Antônio Torres. Lá não tem ginasial ainda não, né? Lá é só o primário ainda. No meu tempo era primário, né? Aí, acabou o seu curso naquela escola, você tem que procurar uma outra, que tem o ensino médio, o ensino fundamental para você concluir. E depois o ensino médio e assim sucessivamente. Na casa do meu pai, dizia Jesus, há muitas moradas. Muitas vezes você não vai precisar mais reencarnar na Terra, mas você ainda estará necessitado de reencarnar num outro planeta, compatível com novas necessidades de aprendizagem. Então, não é ilimitado. Jesus não precisava reencarnar mais. Jesus veio aqui exclusivamente por amor à humanidade. Não foi por outro motivo. E conta-se no mundo espiritual que a reencarnação estava tão distante das suas cogitações, das suas necessidades, que houve uma preparação de 1000 anos para que ele pudesse reencarnar novamente. Tal era o grau de desmaterialização que havia em seu espírito. Mais alguma pergunta urgente que ficou aí, que não pode esperar o próximo evento? Nós ainda vamos responder. Pessoal, eu acho que foi agradável do nosso ponto de vista. É claro que a gente responde de uma maneira muito limitada ainda aos nossos conhecimentos, mas tivemos aqui o aporte do Jaime, da Bel, do Machado, e o Espiritismo é isso, né? É uma doutrina que nós não só temos o direito de indagar, mas o dever de indagar, porque se a gente indaga, a gente procura resposta, a gente estuda, a gente busca algo que venha nos complementar. Então eu acho que esse é o caminho pertinente a todos nós. Vamos agradecer a bondade de Deus por nos permitir mais esse momento. Nós vamos fazer a prece e em seguida nós já vamos iniciar o trabalho dos passes. Aqueles que necessitarem, é só permanecer na cadeira que os passistas irão passar. Pede o Jaime para fazer a prece para nós, Vamos elevar o nosso pensamento em Jesus, em sinal de gratidão a Deus, nosso Pai, aos amigos espirituais que nos assistem nessa casa, que nos dá a oportunidade de trabalharmos juntos. Obrigado, Jesus. Obrigado por essa doutrina que sempre nos instrui e nos ajuda nessa caminhada. Ajude-nos a desprender das coisas desse mundo e a pegar o que é mais santo: o perdão, a caridade, a bondade, o amor para com todos os nossos irmãos que nos rodeiam. Lembrai com bondade, Senhor Jesus, de muitos nossos irmãos que partilham dessa vida, que trabalham conosco nessa